estiver assistindo. Essa é uma aula sobre SciStats, é uma aula extra, então, a gente dando ela a pedido do professor Marcelo, que é basicamente algumas matérias que a gente vai precisar na disciplina de métodos principais dele. Tem uma coisa para mais, Daniel? Senão, Ah, não, é só para lembrar que isso, o SciPy Stats, né? Só para deixar gravado aqui também, sim. é para trabalhar com probabilidade estatística, né? Ele tem as É distribuições de probabilidade, tem os momentos estatísticos, valores esperados, histogramas, enfim, é excelente para trabalhar com dados, né? Também. mesmo. Bom, eu vou mandar para vocês o link aqui da página que eu tô, que é o vídeo do professor Marcelo no repositório da PEC 144, que é a cadeira de métodos experimentais. Bom, entrando aqui no GitHub, eu acredito que ele não tenha linkado aqui embaixo, Ele mas não nós temos. linkou. Ele não linkou, tá só na parte de Não está códigos. linkado, né? Aqui embaixo a gente tem o último arquivo, é SciPy Stats Tutorial. A gente abrindo aqui, mostrar para a gente aqui o repositório com um código e tudo mais, que a gente baixou e vai executar aqui com vocês. Então, se baixar, você pode vir em RAW. Eu sempre salvo assim, não sei se existe de outra maneira. E aí dá um save as, mantendo a extensão do arquivo que tem aqui em cima. Então, tipo, copia isso aqui, Ctrl S, basta, cola e muda aqui embaixo para todos os ficheiros, que aí ele salva direitinho. Você pode baixar o repositório inteiro, que é mais fácil. Bom, aqui no Jupyter, todo mundo já conhece a interface, é o último dia de curso. Eu coloquei junto com os nossos outros materiais. A gente não vai fazer o disso, é apenas aqui por causa da aula. E bom, vocês vão ver que então é o notebook do professor Rocha, tem aqui o nome dele, tá tudo em inglês. E basicamente é um notebook que é construído todo sobre a SciPy Stats RV Continuous, que significa Random Variable Continuous, que é uma distribuição. São dois tipos de distribuições estatísticas, as discretas e as contínuas. No caso, a gente vai trabalhar com distribuições contínuas aqui. Bom, o que a gente vai precisar para trabalhar com os módulos que a gente já conhece, todos. O NumPy, o Pandas, o SciPy Stats, que a gente vai importar como ST para facilitar a nossa vida, então, que é um módulo de estatística. E o Matplotlib e PyPlot. Bom, vamos pesquisar aqui no Google sobre SciPy Stats, só para vocês terem uma noção. Statistical Functions, ele é gigante, tem aqui, ele é construído sobre essas três classes, as distribuições contínuas, discretas e Generate Distribution Given by Histogram. Nunca mexi com esse. Bom, aqui tem todos os tipos de distribuições contínuas, são várias, de distribuições multivariadas, distribuições discretas, algumas funções de estatística, análise de frequência, correlação, testes estatísticos, transformações. Cara, tem muita coisa. Bom, vamos à nossa aula então. Importei todos esses módulos aqui, que tem para rodar. O que o professor vai ver? Basicamente, a gente vai ver três distribuições de probabilidade. A distribuição uniforme, ela é a distribuição uniforme, a gente vai ver ela aqui para baixo. A gente já vai pular todas elas. Mas ela é uma distribuição que todos os pontos entre os limites A e B têm a mesma probabilidade de acontecerem. Ou seja, faz um retângulo a funcionalidade de probabilidade dela. A gente tem a distribuição normal, como o próprio diz, o nome diz, a distribuição mais normal de todas. Ela é muito encontrada na natureza mesmo. É a natureza, né? A distribuição da natureza, né? Totalmente. E tem a distribuição de variable para mínimos, ela é uma distribuição assintótica, a gente vai ver também essas formas. E ela é bastante usada para resistência dos materiais. Para muita coisa se usa variable, na verdade. É uma distribuição de Esses, tipo esses três sistema. exemplos, esses três exemplos são exemplos mais linkados à engenharia civil, né? Os mais comuns que a gente utiliza. Ah, A SciPy Stats tem um monte de distribuições. A gente hoje até passou o dia brincando com a log normal, né? sim. São vários tipos de distribuição que vocês podem encontrar aí na documentação, tá? Cada distribuição tem seu tipo de parâmetro. E além das distribuições que você já encontra no SciPy, você pode também criar
distribuições, né? Que é até uma partezinha aqui da aula do professor Marcelo. Aham. Bom, essas três distribuições estão aqui, ó, a gente já tem elas prontas no site. E a gente vai gerar aqui, então, usando os nossos conceitos de NumPy, um espaço linear x, que vai de Aumenta um 0 a 14. pouquinho a tela do... Verdade, bem lembrado. Tá bom? Tá melhor assim? Um pouquinho mais, aí fica show. Tá ótimo. Então achei isso aqui também. Tá. A gente quer um espaço linear entre 0 e 14, que pelos valores das nossas distribuições, um espaço de 0 a 14 é suficiente. Aí a gente criou objetos para as nossas distribuições. Ou seja, a gente vai ter uma variável, que a variável representa essa distribuição. E com isso a gente pode ir tirando informações, a gente pode gerar números aleatórios em cima dessa variável, sem ter que repassar o desvio padrão e a média, por exemplo. Seria aqui então U, que é uma variável que representa a nossa distribuição uniforme. Ela começa em 0 e termina em 8. Z vai representar a nossa distribuição normal, que começa em 5 e termina em 2. Ou melhor, desculpa, tem média 5 e padrão 2. Até tem um comentário aqui, ó. Causando with mean 5 and deviation 2. E W, que é uma distribuição de Weibull, ela tem forma 2, a localização dela é 0 e a escala é 3. Esse lock and meio eles têm relações com a média e o desvio padrão. No caso da normal, a média e o desvio padrão são lock and scale. Nos outros casos, existem transformações que precisam ser feitas. Se vocês abrirem a documentação, vocês vão ver que ele explica direitinho como você consegue escalar o lock e o scale para, digamos assim, com a média e desvio padrão, né? Exatamente. Bom, a gente vai inicializar uma figura aqui, F1, plot figure, a identificação da figura é 1 e o tamanho. Bom, a gente tem então 3 subplots, como já foi visto na aula de Plotlib. No primeiro subplot, a gente vai plotar x, que é o nosso eixo horizontal, para todas as variáveis. E aí, cada plot vai ser... O primeiro deles é a variável... A gente vai pegar a nossa variável uniforme e vai plotar a PDF dela. PDF é Probabilistic Density Function, que é a função densidade de probabilidade. A gente já vai ver esses plots aqui embaixo, mas basicamente a gente vai plotar a função densidade de probabilidade dessas três variáveis, a uniforme em azul, a normal em vermelho e a variable em verde. Bom, aqui a gente define os eixos e coloca um título, probability density. Só para vocês verem uma abordagem diferente, tá? Diferente um pouco do que a gente viu. Quando a gente fez para definir os eixos, a gente fez o PLT ponto xlim e ylim, né? O limite em x, limite em y. Aqui o professor Marcelo fez um PLT.axis, que é a mesma coisa, tá? Primeiro o início de x, final de x, depois o início de y, final de y, tá? É a mesma coisa com abordagem diferente, mas vai resultar tranquilamente na mesma configuração lá da nossa receitinha vista nas outras aulas. Aí lembrando que é uma lista de dimensões, de margens, limites. Bom, ligou o gate e vamos para o próximo subplot. No próximo subplot, ele fez a mesma coisa. Ele botou no eixo X, só que agora, em vez de usar a PDF, ele usou a CDF. A CDF é a Cumulative Density Function. Exatamente, que é a integração da PDF. Ou seja, a CDF vai dar para a gente a probabilidade de um evento ocorrer entre menos infinito e um ponto X. No caso, para a distribuição U, para a distribuição Z e para a distribuição W. Essas cumulativas, né, como a gente está trabalhando com probabilidade, distribuição de probabilidade, ela seria equivalentemente numérica à área da figura, né, da probabilidade, da densidade da função. Então ela tem que dar 1, né, porque se você somar todas as probabilidades, o resultado tem que dar 1, né, 100%. Então a CDF ela tem que terminar com um valor unitário também. Mesmo. Bom, tá. Botou um título aqui, Cumulative Distribution. Trocou os limites aqui no caso, é 1.2 no eixo vertical. E o nosso terceiro subplot, então, é a PPF. A PPF, eu não me lembro o que significa a sigla, mas ela é o inverso da CDF.
Ou seja, o nosso eixo Y é a o nosso X, é como se fosse o nosso X, e o nosso eixo X é a nossa probabilidade desse evento acontecer. Então a gente consegue inverter a CDF através da PPF. Uhum. Tá aqui, inverse cumulative. Então, uniforme gaussiana e variable. Se eu rodar isso aqui, então vão aparecer os nossos três gráficos. Então aqui, as nossas distribuições, a legenda está aqui, então. Em azul a gente tem a uniforme, como eu disse para vocês, ela vai fazer um retângulo. Ela começa em 2, termina em 10. Foi o que a gente definiu lá em cima em 1. A distribuição normal em vermelho, ou gaussiana, você pode ver que ela é uma distribuição simétrica. A média dela é 5 e o desvio padrão dela é 2, se eu não estou enganado. 2, se eu não me engano. É 2, né? Uhum. Então, ela está centrada aqui sobre 5, ela vai exatamente metade para cada lado. E de menos infinito até 5, a gente tem 50% da CDF e do outro lado mais 50%. E a terceira é a distribuição de Weibull. Ela é uma distribuição assintótica, a gente vai ver para frente essas medidas também. E ela começa aqui em 0. Eu não me lembro se ela tem uma cauda aqui negativa ou se ela não tem números negativos. Ela aceita x negativos, teria que estudar isso. Mas bom, aqui então a gente tem as acumuladas delas, que são basicamente a integral de menos infinito a mais infinito. Todas elas, basicamente, elas saem do zero aqui no eixo 0. E a gente vai ter, então, para a Weibull, ela tem uma CDF muito mais inclinada. Rapidinho ela chega ao máximo, porque ela está mais próxima da origem. A normal, ela faz a forma semelhante a uma sigmoide, onde a gente, como eu disse, em 5 a gente tinha 50%. 5 é mais ou menos aqui no meio. Melhor, desculpa, 5 é aqui, que a gente está no eixo X. Se a gente subir aqui, a gente vai aproximadamente 50%. Caso tem que dar 50%. Verifiquem também que elas terminam em 1, né? Verdade. Verifiquem que Todas todas elas têm um elas patamar terminam aqui. em 1. E é isso mesmo, Gustavo. É isso mesmo, acabei de pesquisar. É percent point function. Exatamente isso. Boa. E a distribuição uniforme, ela é de 2. De início ao fim, ela é uma reta. Para os demais pontos, ela é horizontal. E essa inclinação aqui é a razão B. Bom, por último, então, a gente tem os inversos, que é justamente, começa em 0 e termina em 1, porque nenhum evento tem chance de menor que 0 de acontecer, e nem maior que 1. Então aqui a gente tem o contrário. Basicamente, essa figura do meio, só que deitada. Se a gente espelhar ela, são eixos de simetria aqui em 45 graus, a gente vai ver os eixos que ficam nessa figura. Uhum. Bom, então. Só mais uma coisa, só para mostrar que é interessante, né? Eu tô com saudade de estatística. Vocês veem que a distribuição normal é um valor constante, né? Então, se a gente integra um valor constante, a integral vai ter que ser uma reta. Né? Só um exemplo de... É porque é uma das poucas que a gente consegue realmente integrar, né? Assim, integrar na mão é a uniforme. Então, vocês veem claramente que a integral de uma constante é uma reta, que é o que acontece nos nossos gráficos aqui azul. Tanto a gaussiana, a Weibull eu não tenho certeza, mas a gaussiana eu sei que não tem resolução analítica, né, para integral da função de densidade e probabilidade. Enfim, só um fun fact, né, que não é fã, mas é um fact. Pois. Bom, então calculando as nossas propriedades estatísticas. As propriedades estatísticas elas também são conhecidas como momentos. Então, tem um momento de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem e quarta ordem. Eu já vi até um comparativo com vigas para esses momentos. Era uma coisa estranha, memorizei direito, mas eu lembro que existe. Se alguém quiser procurar. Já viu isso, Daniel? Não. Eu lembro que eu vi uma das nossas figuras em algum site. Mas, bom, enfim. A gente pode calcular os momentos que... O primeiro momento é a média. O segundo momento é a variância, que é o quadrado do desvio padrão. O terceiro momento é a curtose. A curtose, ela tem a ver com a... Eu sempre me esqueço o que é a curtose. Vamos lá, curtose, Wikipedia. Tem alguma coisa com a inclinação da curva. Curtose é a medida de forma que caracteriza o achatamento da curva da função de distribuição de utilidade.
E aqui a gente tem várias, para quem quiser, tem várias kurtoses e propriedades. Bom, Wikipedia, sempre salvando a gente. Tá. Inclinamento é o A skill. última. Oi? Inclinação é o skillness, que mede a inclinação. Isso. Inclinação não, assimetria. Não é? Inclinação para cada lado. Ok. Bom, então esse aqui é o quarto momento. Para a gente calcular esses momentos, a gente pode fazer assim, ó. Bom, U, que seria os momentos da variável U, é U.stats moments. Stats é um método do objeto das nossas variáveis aleatórias. Se a gente for procurar no site stats aqui, a gente entrar em uniform no final, a gente vai ter exemplos. Olha daqui que eu tirei a resolução do nosso problema. Bom, aqui embaixo, então, tem os métodos. A gente vai encontrar aqui, por exemplo, PDF, pode fazer a PDF direto, a gente pode pré-alocar o objeto, então, que é o que a gente fez no nosso caso. A gente vai ter lock and scale definidos, a gente só passa o X. A gente tem PDF, CDF, PPF. Um método é uma função que é atribuída diretamente no teu objeto. Né? Quando a gente fala de programação orientada a objetos, um método é uma função que é chamada dentro do teu objeto. Por isso que você coloca a variável u ponto a função, e não a função e a variável u dentro, tá? É u ponto função, que no caso é stats, né? Uhum. Bom, aqui a gente tem. E no caso, como a gente está chamando um método, como ele vem depois do objeto, digamos assim, a gente está. Ele pertence a esse objeto. A nossa localização e a nossa escala já estão intrínsecas, já são propriedades do objeto. Então a gente não precisa dar isso, essas informações. A gente só vai dar o que a gente quer tirar daqui. No caso aqui de stats, se a gente for nos métodos, então, a gente vai encontrar aqui. Bom, lock and scale, que já foram definidos, eles são sempre definidos quando a gente aloca o nosso objeto. E aí, moments. Aqui, moments é um string. O que a gente coloca? Se a gente quiser calcular a média, a gente bota E. Se a gente quiser calcular a variância, a gente coloca mais um V. O skill, a gente coloca mais um S. E a kurtose, a gente bota um K. Se a gente quiser calcular tudo, a gente bota todos. Que foi o que o professor Rocha fez aqui. Ele botou média, variância, kurtose e skewness. Nessa ordem. Então, MonU vai ser uma lista dessas propriedades justamente dessa ordem, que foi o que a gente printou aqui. Então, estatísticas, variável uniforme. E aí, ó, MonU 0, que é nosso primeiro resultado, é a média. E a variância é o segundo elemento, a kurtose é o terceiro e o skewness é o quarto. Para as outras variáveis ele fez a mesma coisa, só que agora MonZ vai ser Z, trabalhando com a variável normal, e W, stats, mesma coisa, que é a variável de Gamble. Quando eu rodar isso aqui, então nos dá os resultados. O valor médio da nossa variável uniforme é 6 e a variância dela é 5,33. Não sei se tem alguma utilidade tirar média e variância de uma variável uniforme, mas só aqui. A kurtose é 0, porque a PDF dela é inclinada, não tem inclinação, é horizontal. E o skewness no 1.2. Não sei muito bem o que isso quer dizer. Bom, a normal. A normal, a gente definiu que ela tinha média 5, tá aqui, e desvio padrão 2. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, não. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância, exatamente. Tá certo, né? Se a gente pegar em 2 elevado ao quadrado, está aqui, variância igual a 4. E aí não tem kurtose, tem skewness. Não tem assimetria, porque a distribuição normal é uniforme, como a gente já viu aqui. Não sei por que outra deu skewness também. Uniforme. Bom, então um problema para estatística, gente. E aqui na variável, então, tem os 3 momentos também. A média variável, a variância, a kurtose e a skewness. Se a gente for olhar o que foi declarado na variável, a gente vai ver que a média dela não é a localização que a gente colocou lá em cima. A localização que a gente colocou era 2. Não, mentira. Forma 2, localização 0 e escala 3. Na normal, a localização e ela é uma média de desvio padrão, nas outras não. A gente chegou aqui numa média de... Tem que abrir a documentação
para ver exatamente os dados de entrada que a função pede, tá? A gente teve esse problema com a log normal, né? Sim. Porque todo mundo é assim, né? A gente é preguiçoso para ler a documentação toda, mas lá na letra miúda da letra miúda explicava como fazer a distribuição log normal usando média e variância. Tá? Então é interessante que quando você quiser utilizar um tipo de distribuição que não seja uma dessas três, leia a documentação com calma, que provavelmente vai estar lá. Justamente. Bom, então aqui a gente terminou os momentos das nossas variáveis. Cara, tem algo muito interessante do SciPy Stacks, que é a gente pode criar uma variável aleatória com a distribuição que a gente quiser. A gente pode dar a expressão aqui, que ele vai integrar e vai fazer tudo o que tem que acontecer. Só que tem alguns detalhes, como por exemplo, a gente comentou aqui em cima que a integração de menos infinito a mais infinito de uma função tem que dar 1. Ela nunca pode passar de 1, porque um evento não pode ter mais de 100% de certeza que esse evento vai acontecer. Não faz sentido. Então aqui o professor Rocha, ele cria uma função que é uma função em triângulo. Existe toda uma formulação para isso. É que a gente fez algumas adaptações no código também, a gente deu uma alterada. Mas bom, como é que a gente cria essa variável? Aqui a gente tem um problema que ficou do nosso curso, que é justamente a criação de classes. Como a gente explicou, as variáveis U, W e Z são objetos. Objetos são coisas, digamos assim, que pertencem a uma classe. E esses métodos são intrínsecos da classe. Então a gente pode ter vários objetos pertencentes a uma mesma classe e eles vão ter todas as mesmas funções, só que cada uma delas vai funcionar diretamente nesse objeto. Eu entendido. Você já sabe o que é, né? Bom, alguém não entendeu o que são objetos, não conseguiu. Eu tenho uma Ah, explicação muito boa que eu sempre vejo na internet. é uma, assim, existem cursos, né, que tem uma cadeira só para isso, né, programação orientada a objetos. É, Então, ah, é uma mudança de mentalidade, né, trabalhar com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, para quem trabalha com Fortran ou C há muito tempo, para mudar para essa metodologia de trabalhar com objetos, eu acho que é complicado, né? Você começar a pensar como isso é, funciona. Mas é interessantíssimo e vale muito a pena estudar um pouquinho, porque fica com classe, né? O código fica classudo. foi muito bom. O Fortran novo até tem o 2000 e alguma coisa, o C++, mas tem gente que não pega, é que não é muito da engenharia, eu acho. Uhum. E, tipo, sim. Na real, tem um exemplo. Vamos ver se isso vai solucionar a tua dúvida. Imagine o seguinte, isso eu sempre vejo em exemplos de cachorro. Imagina cachorro. Cachorro é uma classe. Até biologicamente falando, eu acho que tem outro nome, é uma espécie. Não Não? sei, eu não vou me meter Mas nisso não enfim. para não passar vergonha. Enfim, vocês imaginem que existe uma classe chamada cachorro. E você tem 4 cachorros. O primeiro cachorro chama Bilu, e o Bilu pertence à classe cachorro. O segundo cachorro, vamos mudar só para 2, né? Não vou dar 4 nomes de cachorro. Qual é o nome do segundo cachorro, Daniel? Pode ser a Era, vamos homenagear a Era aqui. Tá. O segundo cachorro é a Era, então é uma cachorra. Aí, a classe cachorro, ela compartilha. Todos os cachorros compartilham funções. Tipo, eles têm as mesmas coisas. Como, por exemplo, o cachorro pode latir, pode comer, pode pegar a bolinha ou não. O latido dele pode ser diferente. Se a gente fosse programar cachorros, o que a gente ia fazer? A gente ia criar uma classe, a gente ia colocar todas essas funções. Quando a gente fosse alocar, por exemplo, a gente vai alocar a era, a gente vai dizer assim, era igual a cachorro, e a gente vai abrir um parênteses e vai dizer, latir, sabe? Sim. Ou, sei lá, latido grosso, cão bravo, sabe buscar a bolinha, não gosta de ração. Aí a gente vai lá e faz o Bilu, e o Bilu é diferente. Só que a gente não teve que programar tudo isso 2 vezes. Isso é uma classe única, e quando a gente chamar um objeto, por exemplo, aí a gente fala que a era sabe e o Bilu não sabe. Que tipo de cachorro é esse, mas se a gente for lá e botar era.latir, botar um
um parênteses no final, que é como a gente faz aqui nesses PDFs. A gente tá, aqui seria era.lativo. Vai responder, sei lá, au. A gente botar aqui, bilu.lativo vai dar tipo, um resultado. Não sabe. Ou seja, a gente não teve que programar nada disso. Isso já está dentro da nossa classe e a gente não precisou ter código várias vezes. E a gente já pode aproveitar outras funções. Por exemplo, aqui nas variáveis aleatórias, também, todas elas são baseadas na SciPy, Stats e RV Continuous. Isso aqui tem todas as ações que a gente precisa para uma variável aleatória. Tem a PDF, melhor, tem a integração da PDF para obter a CDF, tem os A momentos derivação da estatísticos. CDF para obter a PDF. É verdade. Tem toda a configuração dos momentos estatísticos e tudo mais. Só que o que muda de uma variável aleatória para outra? Baseado no tipo da variável aleatória, muda a função a PDF ou a CDF, dependendo de quando a gente quiser começar. Que basicamente é uma equação. Por exemplo, tem a equação normal, tem a equação da ordem normal, que bota um LN ali no meio. Pelo SciPy Stats, a gente pode simplesmente dar a PDF e a gente vai ter todo o nosso módulo pronto. A gente vai ter todas as ações estatísticas prontas, porque a gente só dá uma equação. A gente diz, não, agora a equação que eu vou trabalhar é essa aqui. Ele consegue integrar essa equação para a gente, para fazer a CDF, ou derivar, se a gente der a CDF para obter a PDF. Tem os momentos estatísticos, pode gerar valores aleatórios e tudo mais. Por sinal, é uma das coisas que a gente precisa fazer, né? Se a gente for criar um novo tipo de distribuição, a gente tem que fornecer ou a PDF ou a CDF. Por quê? Porque ele tem que entender, ele tem dentro dele como integrar e como derivar, mas ele precisa de uma entrada. Então, quando a gente cria essa nova classe, percebam que a gente define a PDF, né? Def underline PDF. Esse self significa que vai ser um método, né? O que é um método? É uma função daquele objeto. Então, por isso que tem esse self. O que é self? É ele mesmo. Então, ele recebe aquela função. Tá? Self tem todas as variáveis que são relativas a esse objeto. E no caso, como a gente não sabe com que objeto a gente está trabalhando, quando a gente constrói a classe, a gente vai chamar de ele mesmo. Ficou mais claro? Eu gostei desse cachorro. Eu achei interessante esse cachorro. Falei várias vezes sobre cachorros. Programar cachorros. Hoje vai entender. Show de bola. Bom, já começa o pessoal dormindo, vamos lá. Bom, então aqui, se a gente consultar a SciPy RV Stats no Google, RV Continuous, aliás, a gente vai ver que ela uma classe, ela é uma subclasse para criar outras classes, na verdade. Ela permite a subclasse, aquela classe mãe, desculpa. Bom, e aqui então, ela vai dizer que teriam que ler tudo isso aqui para entender, mas basicamente, métodos que podem ser sobrescritos são esses aqui. E tem todas as explicações, que a gente pode passar o PDF, a gente pode passar o CDF, e os outros aqui se precisarem. Não é obrigatório passar todos, pode passar só um. E aí tem algumas alocações e tudo mais. Mas basicamente, vocês podem seguir isso aqui com a receita de bolo. A função que a gente quer, a PDF dela, me esqueci agora como é que é a PDF dela, mas é um triângulo, é uma linha reta. Okay. Essa linha reta tem uma inclinação que é dada pelos limites do nosso triângulo, e de forma que a área sobre ele seja 1. Basicamente é isso. Só que aí existe uma coisa dentro do SciPy, que a entrada das funções, tecnicamente ela é normalizada por lock and scale, na seguinte razão. Vou comentário aqui. O x que entra dentro da nossa função é igual a chamar de y para ficar diferente. Y menos lock sobre scale. Basicamente, quando a gente passa um valor de x para essa classe RV Continuous, ele aplica essa correção aqui. Por padrão, se a gente não fornecer nada, lock é 0, scale é 1. Então, x é igual a y. No caso, se a gente tiver média de padrão, a gente tem que escalar. A gente não tem escolha. A gente tem que
fazer um fator de escala, colocar em lock, fazer outro colocar em scale. Um fator de ajuste, desculpa. Aqui no caso, como a nossa distribuição é um triângulo, vou desenhar ela, porque eu estou falando de maneira abstrata aqui da própria coitada. Essa aqui é a nossa PDF. É essa reta. Só que o que acontece? A área aqui embaixo, independente dos limites, se eu colocar daqui, até meio, ela tem que reduzir a inclinação para que a área abaixo dela nunca passe de 1. Tem que ser sempre igual a 1, a área de um limite ao outro. Se eu fosse diminuindo esse intervalo, de 2 para 8, intervalo que eu coloquei, quanto mais eu diminuir ele, mais alta a função vai ficar, de forma a manter a área de novo. Bom, A área tem que ser então, 1 de novo, porque a soma das probabilidades tem que ser 100%, né? A integral da função de probabilidade tem que dar 1. exato. Bom, então aqui, o que acontece? Como a gente precisa escalar esses dados, a maneira mais fácil para programar uma distribuição de 2 parâmetros é ajustar a distribuição em forma de lock and scale. No caso, como a gente só tem 2 limites, a transformação que foi feita aqui foi lock igual a LB, que é o limite inferior, lower bound, não é? Boundary. Acho que é isso. Boundary. E scale, então, é a diferença entre os dois, que é quanto essa distribuição vai para o lado. Ok? Com isso, a gente tinha uma expressão aqui muito maior e ela virou apenas 2x, quando eu disse que LB era 0 e o B era 1. Porque quando a gente escala isso aqui, todos os valores vão ficar entre 0 e 1. Então, a gente bota essas porras ali dentro e sobe só isso aqui. A gente poderia fazer uma normal aqui, colocar toda a distribuição normal, que é, sei lá, 1 sobre a raiz de 2π. No caso, sigma, que fica embaixo, vai sumir, porque a gente vai normalizar e a escala é 1, o sigma é 1. E xp de menos 1 meio de x ao quadrado. E o que é x? X seria, na verdade, no caso seria o z que a gente usa nas análises normalizadas. Mas eu já estou divagando aqui. Enfim, daria certo. Vocês vão ter que acreditar e testar se um dia precisarem disso. E aqui tem outro que é o fit start. O fit start é se a gente precisar, se a gente pega essa distribuição, a gente pega um de dados e diz assim para o Python. Calcula os parâmetros, a localização e a escala dessa distribuição de forma a melhor ajustar esses dados. E aí o fit start, ele tem que dar um palpite inicial. No caso aqui, o nosso palpite inicial é que o palpite, esse aqui no caso é o lock, esse aqui é o scale. É a ordem que eles são declarados. Como a gente disse que o lock é o limite inferior e o scale é uma diferença entre os dois, aqui até está errado. Eu mexi isso aqui, acho que eu fiz besteira. Ops. Bom, LB então é o limite inferior, que é o menor valor de data, que ele vai estar passando para a gente aqui, que são os nossos dados. E o máximo aqui eu coloquei como max dado, eu alterei o script do professor, olha só que feio. E acontece que, na verdade, aqui então é um menos outro. Enfim. Mas assim funciona também, é só um bit, só para facilitar o programa. Para o pessoal que trabalha assim, recebendo dados, né, para o pessoal que vai a campo ou que trabalha em laboratório que recebe muitos dados e quer ver, por exemplo, como esses dados se distribuem, né, você pode usar esse fit, que ele vai pegar os seus dados e vai ajustar uma certa distribuição. Por exemplo, se você achar que é uma distribuição normal, você pede para que aqueles dados sejam ajustados a essa distribuição, ele vai te dar uma média e um desvio padrão. Né? No caso aqui dessa distribuição que está sendo criada, que é um triângulo, quais são os parâmetros que tu precisa saber? Onde começa e onde termina, né? O scale, na verdade, esse espaço entre os dois. Então, é isso que ela faz, né? É interessante para quando você tem um conjunto de dados que você quer ajustar uma distribuição. Bom, então com isso aqui, a gente criou a nossa distribuição, a gente passou a nossa PDF, que a gente pode passar só isso e é o suficiente para gerar a nossa distribuição, quando seja normalizada. E aqui, então, a gente criou essa classe, baseada no RV Continuous. Tem esse gen. A gente tem que inicializar essa classe de uma outra forma. Aqui a gente vai ter que myRV, que seria myHandleVariable, myRVGen, que seria uma inicialização dessa classe. A gente vai dar um nome, que é usual adotar esse mesmo nome aqui e aqui. Que as coisas têm que fazer algum sentido.
A e B são os limites de integração, os limites da nossa função. O que acontece? Nessas duas variáveis, a normal e a vibe, os limites, a vibe eu não tenho certeza, mas a normal pelo menos, é de menos infinito a mais infinito. Ou seja, a integral de menos infinito a mais infinito dessa função aqui tem que estar 1. No caso da uniforme, a gente está limitado a esse intervalo. Daqui até aqui tem que dar 1. Então a gente não precisa integrar o domínio todo, porque a gente sabe que os valores não podem sair daqui. Esse A e B, no caso, é isso. Como a nossa distribuição é triangular e ela foi normalizada, o A é sempre 0, que é o limite inferior, e o B é sempre 1, que é o limite superior. Por causa da normalização, então. Nos outros casos, aqui você pode nem ignorar. Se você não colocar, né, acaba dando no mesmo, só que você vai ter um custo maior, né? Você vai integrar de menos infinito a mais infinito sem necessidade alguma. E no caso aqui da distribuição triangular, o que vai acontecer é que se tu não colocar esses limites e a equação for 2x, ele vai integrar para sempre. Seria que aqui dentro colocar uma condição, por exemplo, se tu ultrapassar tal ponto, é 0 a PDF, para que ele não consiga integrar mais. Senão ele vai te dar um erro porque passou de 1 a integral. Ele vai ficar até o infinito integrando 2x, 2x, 2x. Bom, com isso aqui, então, vocês conseguem criar a classe de vocês. Uma classe não, uma distribuição baseada em classes. Fazer alguns ajustes, assim, eu não acredito que alguém vai trabalhar com isso algum dia, mas é muito importante saber que tem, que é bem prática. Então, aqui o que a gente fez? A gente inicializou a nossa classe, a nossa distribuição, aliás. A gente chamou de RV, que seria Random Variable, myRV, que é o nome da nossa classe, que a gente gerou aqui para essa atribuição aqui. Lock igual a 2, como foi definido ali em cima. Scale igual a 6, que é o limite superior menos o limite inferior. 8 menos 2, 6. Gerou as figuras, carregou figuras. E aqui, ó, rv.pdf de x. O x, no caso, já foi definido antes, que é de 0 a 14. Aí fez a mesma coisa. Fez a PDF, a CDF e a inversa. Quando eu rodar aqui, fez o triângulozinho. Integrando esse triângulo, como ele é uma reta linear, vai dar uma equação de segunda ordem. Ela começa em 0, ela vem de 0, de menos infinito ao 0, até que ela começa a subir em 2, que é onde a nossa reta aqui surge a inclinação. Ela vai subindo. Quando chega em 8, que é o limite superior, ela perde a inclinação, a derivada dela é 0, então ela fica horizontal e se mantém em 1 para sempre. Logo, a integral disso aqui é esses pontos aqui, são essas alturas aqui. E aqui a gente tem o inverso, que basicamente vai pegar essa função aqui e deitar. Gerar, aliás. 45. Distorcer 45 graus espelhar. Bom, a gente calcular os momentos estatísticos de novo. Por exemplo, isso aqui é um triângulo. Qual o valor médio de uma distribuição triangular? E qual a variância de um dado que segue essa distribuição? Qual a kurtose, a skewness? A gente pede aqui para ele, passando MVKS, eu poderia passar só um também. Se a gente tiver interesse, ele vai nos dar. A nossa média é 6. A nossa variância é 2. E as nossas kurtoses e skewness seriam os outros dois aqui. Não sei muito bem o que isso significa, gente. Bom, tá, ok. Com isso, então, a gente consegue ter a nossa própria distribuição, a gente vai avaliar dados das nossas distribuições. Existem mais algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é simular valores aleatórios nessas distribuições. Aliás, alguém tem alguma dúvida até aqui? Antes da gente mudar tecnicamente o assunto um pouco. Um problema? Até aqui só para deixar claro, a gente trabalhou com as distribuições, né? A PDF, CDF, né, que são as que realmente nos interessam, assim. Como criar sua própria distribuição. Por que você criaria sua própria distribuição? Né? Sei lá, imagina que você está colocando um osso de galinha no solo e está, sei lá, medindo resistência à compressão, e você vê que aquilo ali não se enquadra em nenhum tipo de distribuição, os seus dados. Aí você teria que criar uma distribuição para poder trabalhar com ela. Né? Então, assim, é muito difícil que isso aconteça, né? Porque a gente tem várias distribuições aí por aí. Talvez você se encaixe numa delas. Mas caso não encaixasse, você teria que criar a sua, né? E criando dessa forma, você não precisa, por exemplo, ter uma rotina de integração para uma função de densidade e probabilidade. Se você definir o seu PDF, automaticamente a SciPy, né, o RV Continuous,
ele vai te proporcionar o cálculo para você chegar no seu CDF, né, na função acumulada. Então, é muito interessante, é realmente muito interessante e pode vir a ser bem útil. Exatamente. Então, vamos lá. Simulação de valores aleatórios. A gente pode usar as nossas distribuições, então, de novo aqui pré-alocadas já, para gerar números aleatórios conforme elas. É basicamente o que a gente vai usar para fazer a simulação de Monte, por exemplo. Que o Daniel, que já fez a cadeira, usa para propagação de erro, não é? Eu usei para propagação de erro num problema de autovalores e autovetores. Eu tinha que criar um sample, né? Eu tinha que criar como é que eu posso dizer, uma amostra, em que essa amostra seguisse um certo tipo de distribuição, que no meu caso era uma distribuição gaussiana, né? Então eu tinha os valores da média, os valores do desvio padrão, e eu pedi para ele simular 50 mil variáveis aleatórias que fossem condizentes com essa função, né, de probabilidade. Exatamente. Bom, isso aqui passa por outras coisas, por exemplo, análise de contabilidade. Você pode fazer integrais, tá? Para calcular pico por simulação de mercado, gerando valores aleatórios. Tá? Tem que ter uma noção assim, exatamente disso, mas a geração de valores aleatórios é algo muito simples. A gente pode, por exemplo, inicializar aqui. A gente, no caso, o professor Marcelo, inicializou um vetor UI, uma variável, no caso, UI, CI, WI. Seriam valores aleatórios. Por que a gente sabe que são valores aleatórios? Porque ele pegou cada variável, o objeto dessas variáveis, que conhece a localização, conhece a escala, ele colocou RVS. Aqui, métodos, a gente tem que RVS, é o primeiro, são Random Variates. Ou seja, vai gerar números aleatórios. Então, ele colocou aqui 1400, 1400, 1400. Vai gerar 1400 valores para cada uma dessas variáveis. Ele criou uma figura, aquela mesma coisa de sempre. Esses valores estão seguem cada uma das suas respectivas distribuições, obviamente. Aqui é semelhante ao latim. A gente mandou todo mundo latir, cada um vai fazer uma coisa diferente. Olha só que faz a analogia. Perfeita analogia, adorei. Aqui o plot que ele fez passou por histograma no Matplotlib? Não. Não. Bom, existe um tipo de plot da estatística que é muito usado para determinar tudo que é coisa, basicamente, que é histograma. Ele mede a quantia de acontecimentos de um valor, basicamente. Deixa eu plotar aqui para vocês, para ficar mais fácil a gente ver. Por exemplo, a gente viu que a PDS da nossa variável normal era essa aqui. A gente pegou os nossos valores aleatórios e veio aqui, por exemplo, em cerca de 5. Quantos valores, tipo, no intervalo, intervalo, tipo, sei lá, de 4,5 a 5,5, quantos valores tinham? 10. Aí sobe até 10 uma reta. Caso vocês vão ver que essa aqui foi alterada, porque a gente tem umas alterações aqui que eu já vou explicar para vocês. Mas basicamente o histograma é isso. Ele é dividido em uma quantia de barras, e aí baseado nessa quantia e nos limites, a gente faz, por exemplo, a gente tem valores de 2 a 10. 2 a 10? De 2 a 10, porque na verdade é a distribuição uniforme original. De 2 a 10, a gente tem um número X de barras. A gente vai dividir por esse tamanho por X, que é 8. Se a gente tivesse, por exemplo, 8 barras, a cada uma unidade a gente tem uma barrinha. A gente contaria, por exemplo, de 2 a 3, quantos valores tem? Uma barra com essa altura. No caso do uniforme, as barras teriam que dar mais iguais. E, bom, mas aí já é estatística, né, gente? Como é que a gente faz esse histograma? PLT-IST, que é histograma. Quais são os dados que a gente vai plotar? O I, no caso do primeiro, que é a variável uniforme. CI para a variável normal, WI para outra variável. É tudo a mesma coisa, só muda os dados que a gente quer plotar. Como eu disse, a gente mudou cabeça latir e cada um latiu de uma maneira diferente. Aqui é a prova. Bom, bins. O que é bins? É o número de barras que a gente vai ter no nosso histograma. Aqui foi determinado que todos eles têm 30 barras. Então, entre o limite superior e inferior vão ter 30 barras. Range. Range é opcional. A gente pode fazer um histograma apenas de um pedaço dos nossos dados.
nem que vocês tenham uma quantia de dados absurda, ou até mesmo que vocês tenham, até mesmo uma quantia de dados absurda, sei lá, 100 milhões de dados, pouco eu faço, né, 100 milhões, mas enfim, 100 milhões de dados. Vocês vão fazer o histograma, vai levar muito tempo. E aí você faz o histograma e começa a aparecer uns dados estranhos na ponta. Você sabe que tem uma distribuição mais ou menos normal, que tem uma dada média, e começa a surgir valores muito fortes. Você pode pegar aqui no range e dizer, ah, não, eu quero os valores, por exemplo, entre 0 e 14. Isso, o histograma vai pegar esses outros dados e vai deixar de fora. Não vai aparecer no histograma, não vai influenciar os seus resultados. E aqui tem outra função que é bastante útil, eu não vejo sentido em não usar ela, na verdade, que é density igual a true. Density igual a true, ele normaliza a área do gráfico de forma que essa área de todas essas barras seja igual a 1. Que é, então, para a gente poder comparar com a função densidade de probabilidade, que é o ideal do histograma geralmente é fazer isso. Percebam que junto do histograma, em vermelho, está sendo plotado a distribuição de probabilidade de cada um, né? Vocês podem ver que tem um plt.plot das PDFs de cada uma das funções, e vocês veem que o formato realmente é parecido, né? Parecido não, tem que ser desse jeito, porque elas foram criadas com base nas suas próprias distribuições, né? São variáveis que foram criadas com base nessas distribuições, então elas têm que ficar nesse formato. E no caso também, quanto maior o número de amostras, aqui foram gerados 1.400 pontos por variável. Quanto maior o número de amostras, essas curvas vão se aproximar. Mas isso já é probabilidade. Bom, eu vou tirar aqui o density de uma delas, para vocês verem o que acontece. Density igual. Ó, o nosso histograma se perdeu. Por quê? Porque existe, por exemplo, 10 ocorrências, tem muito mais que 10 na real, um valor entre 2,5, 2 e 3. E aqui só vai até 0,4 no seu eixo. Se a gente tirasse, aquela figura só ia estar escalada, ia estar lá em cima, o mesmo formato, só que ia estar, sei lá, um lado ia ter 6, o outro ia ter 15, o outro ia ter 10, e aí sim ainda a nossa escadinha. Para quem trabalha também de novo, né? Quem vai trabalhar com dados experimentais, imagina que você tem uma sequência de dados, aí você pega o seu Python, né, o Matplotlib, e faz lá um ponto .ist. E aí você vê, os meus dados eles estão parecendo com uma curva normal. Então eu vou fazer um fit, né, que a gente vai mostrar depois, eu vou fazer um fit nos meus dados para conseguir pegar a média e desvio padrão, né, no caso, porque é uma distribuição normal. Se fosse, parece uma distribuição uniforme, então eu vou usar o fit, vou pegar o valor de começo e o valor de fim daquela distribuição. Tá? Então a plotagem do histograma é importante para você ver o tipo de distribuição que você vai trabalhar. Uhum. E é por isso que é importante fazer eles com a densidade ativada. Que caso contrário, vocês não vão conseguir. Exatamente. Vocês não vão conseguir comparar com a PDF de vocês. E aí, no caso, as PDFs em vermelho já são plotadas aqui embaixo. PLT plot, como já foi mostrado lá no Matplotlib, x, o ponto PDF, ou seja, a PDF da variável U, a PDF da variável Z, a PDF da variável W. E aí em relação ao eixo X, e não aos nossos dados, né, gente? Bom, tá, ok. Com isso a gente pode ver aqui que o que se encaixou, como o Daniel já disse. E agora a gente pode fazer, como a gente programa a distribuição, a gente pode tirar valores aleatórios nela e comparar com a própria, com ela própria, com a simplicidade e probabilidade dela mesma. Vou fazer isso agora. Então, vai gerar dois valores, seguindo a distribuição RV, que é aquilo que a gente definiu lá em cima. Ela começa em 2, termina em 8. E aqui a gente colocou 30 barras, no intervalo de 0 a 14, densidade true. E aqui está, então, os nossos dados e nossa PDF verdadeira. Que, no caso, como a gente gerou os dados baseados na PDF, a gente tem ela, né? Ok, mesma coisa de antes. Poderia mudar aqui o número de barras para 50. Vamos ver que vai ficar mais próximo também. Deveria, pelo menos. No caso, não ficou mais próximo. Mas, enfim, é que vocês conseguem regular isso. Não adianta botar muita barra, é que... O interessante do histograma é que vocês consigam verificar o formato que vai ficar. Não precisa colocar 1000 barras para que seja perfeito, para que caiba perfeitamente na figura. Não. O interessante é que você veja o formato. Tecnicamente, os dados de vocês são
quando a gente vai fazer a cadeia de métodos experimentais, se você tem dados experimentais, eles não encaixam. Mesmo dados gerados aleatoriamente não encaixam, sendo que eles seguem exatamente a distribuição. Bom, por último, a gente tem o fitting. A gente pode parar ou a gente pode terminar a aula mais cedo. Não, continua, vamos. Tá. Quase. Fitting é basicamente, como o Daniel até explicou. Vocês vão para campus, tem uma quantia imensa de dados, e vocês querem saber, esse meu dado, sei lá, eu posso representar meu dado por uma variável normal? Se eu posso, com que média, com que distribuição? Ou talvez uma variável Gamble. Nem tem Gamble lá, Bible. Bom, enfim. A gente pode pegar então um conjunto de dados, que aqui a gente chama de data, e a gente pode usar esses dados para escolher uma distribuição, uma RV contínua, e dar um ponto fit data. E basicamente, o que é isso então? Basicamente, a gente vai ajustar isso, essa bugada aqui. A gente vai ajustar os parâmetros da nossa distribuição conforme os nossos dados. O professor Marcelo fez aqui foi então, par U, ou seja, os parâmetros da nossa distribuição U é igual a ST, que é SciPy Stats, ou seja, é o nome da nossa biblioteca. Aqui, em vez de ele dar a distribuição U, tu não pode dar a distribuição U porque tu quer justamente saber qual a distribuição que tu quer. Enquadrar os teus dados nessa distribuição, né? Específica. Exatamente. Então, o que a gente vai colocar aqui é como a gente inicializou a nossa distribuição U. A gente vai chamar de uniform. Se a gente for lá no começo da aula, a gente tem aqui, ó, ST uniform, ST norm, ST viable. Aqui a gente passou parâmetros. No caso do fit, a gente quer descobrir esses parâmetros. Então a gente vai fazer ST uniform, ponto fit. Essa é a situação. Você foi para campo, plotou seu plotou seu histograma. Eu estou no modo final de semana já. Plotou teu histograma. Depois de plotar teu histograma, tu viu, putz, isso aqui parece uma distribuição normal. Então eu vou fazer um st.uniforme.fit e jogar todos os meus dados ali dentro, que ele vai me dar o limite inferior e o limite superior, que são os dados de entrada para uma distribuição uniforme. Exatamente. Aí aqui no caso da normal, da média de padrão, e no caso da vibe ele vai dar os três parâmetros, shape, location and scale. Virei a cabeça, letra em and. Bom, aqui tá. Par U, par Z, par W. Nome da distribuição, ou seja, o tipo dela, e não a variável que a gente está usando, fit ZI. Até porque a gente não sabe a variável que a gente está usando. E ZI são os nossos dados de entrada, obtidos em campo. Rodando isso, o que eu tenho? Nossa variável uniforme, ela tem limite inferior 2 e limite superior 7.995. Você pode ver que não é perfeito. Por quê? Porque a gente não tem um número infinito de dados de forma que o resultado seja exatamente 2 e 8. Mas está muito próximo já, com 1.000 dados. A nossa distribuição normal, a média dela é 5 e o desvio padrão é 2. O que a gente obteve aqui? 4,95, desvio padrão 1,976. Que é basicamente 5 e 2. De novo. Quanto mais dados você tiver, né, mais próximo esses números tendem a ser. Exatamente. Mas de novo, grande de dados vai acabar gerando um custo de processamento maior. Exatamente. E no caso de um ensaio de campo, para te conseguir dados, tu tem que ter modelos, né? Muito mais difícil. Bom, para Viable a gente tem Shape 2, Location 0 e Scale 3. Se vocês não acreditam em mim, eu vou lá confirmar, porque eu não acredito. Cadê? Viable 2, 0, 3. Okay. Então, com isso, a gente tem os parâmetros da nossa distribuição. A gente poderia ter feito, por exemplo, par W aqui. A gente fez esse fit, no caso. A gente poderia ir lá e inicializar uma variável agora viable, colocando os parâmetros de par W, seria o 1 e o 2, 0, 1 e 2. E aí a gente podia plotar o histograma dos nossos dados com a nossa distribuição ajustada aqui em vermelho, em vez de ser uma distribuição. No caso, a gente conseguiria obter a distribuição em vermelho para conseguir plotar em cima dos nossos dados e ver, ok, é uma distribuição de Gamble. A gente pode pegar os mesmos dados e fazer todos esses ajustes, por exemplo, para o I, a gente poderia tentar ajustar uma distribuição normal e uma distribuição viable também. A gente plotava os três em cima do histograma e olhava qual que era melhor. Pode ter gente que está se perguntando, né, Edu, mas para que eu vou fazer isso, né? Imagina que tu foi num laboratório, foi num campo e tem 100 dados, tem 100 ensaios, tem 100 dados de entrada. Mas tu vai fazer uma simulação de Monte Carlo.
e tu precisa, sei lá, de 1 milhão de dados. Tu vai colher 1 milhão de dados? Se desse, talvez, né? Mas não, não vai. Então o que é que tu faz? Tu pega aqueles 100 dados, vê a distribuição dele, encaixa uma média, digamos assim, com a distribuição normal, encaixa a média e desvio padrão. Tu pode simular aí, a partir de agora que tu tem média e desvio padrão, tu pode simular infinitos amostras, digamos assim, infinitos valores de amostra. Então, para resolver problemas, uh, por exemplo, esse, né, de Monte Carlo, como eu disse, é interessante você ter muitos dados. Você vai conseguir ter todos esses dados experimentais? Difícil. É difícil que tem. Aí outra coisa que vocês podem usar, se eles precisam aderir bem aos resultados de vocês, a gente está terminando a tese. Em vez de vocês colocarem lá 100 dados na tabela com 100 linhas, com todos esses dados, até interessante ter. Mas se a gente colocar, adotando uma distribuição normal, a gente tem média tal, desvio padrão. E aí, eu até não sei pelo fit, mas com certeza tem uma maneira de tirar erro, a taxa de aderência desses dados. Como precisa essa aderência. Então vocês ali, uma linha, vocês conseguem dar todas as suas propriedades para outras pessoas usarem. Fica muito prático também. Tem que fazer toda essa entrada de dados. Bom, ok, então a gente conseguiu ajustar aqui. E agora a gente pode também, baseado na nossa distribuição, a gente foi lá, daria para pensar em teste de aderência. O SciPy tem aderência, a gente só não pegou aqui porque o professor deixou fora da aula, então a gente considera que para cá não vai ser interessante, mas a gente pode procurar aqui pelo Kolmogorov. E aí tem que lembrar como é que faz. Já mexi nas, né? Enfim, tem toda a documentação dele aqui, tem exemplos. E sempre existe o Google. O Kolmogorov, então, ele é um teste de aderência. Ele te dá com precisão, baseado no teu número de dados, tudo mais, a distribuição aderiu aos teus dados. Bom, que é o que o Gustavo sugeriu aqui no chat, para quem não sabe por que eu comecei a falar disso. Bom, por último, então, a gente é um fit de dados na nossa distribuição. Aí a gente foi lá, criou uma distribuição da nossa cabeça, a gente resolveu que essa aqui é a distribuição certa. A gente tem um conjunto de dados que a gente quer botar nessa distribuição. A gente programa ela lá, então, vocês já viram, não vou mostrar de novo, que ninguém deve aguentar. A gente pode dizer aqui, ó, os parâmetros de RV, no caso é o nome que a gente resolveu dar, é myrv, que é o nome da nossa distribuição, ponto de RVI, exatamente como os outros. E o que para RV vai retornar? Landscape, que são os parâmetros padrões do SciPy Stats, que são normalizados, gente. E no caso, se vocês tiverem outros parâmetros, uma distribuição de 3 parâmetros, é um pouco mais difícil de implementar, mas dá. Não é um bicho de 7 cabeças também. Precisa ter um pouquinho de prática só, mas é possível. Aqui no caso, então, eu rodei um ajuste dos dados que a gente gera aleatoriamente pela nossa distribuição e ajustar esses dados na nossa distribuição, ou seja, tem que dar eles mesmos. A localização aqui, a base deu em ponto 2, a nossa base original era 2, e o scale, que é a diferença entre o limite superior e inferior, deu 5,798, 5,80. No caso, era 6, exatamente. Então a gente está com 0,2 para cima e 0 para baixo aqui. E com isso, então, a gente tem tudo que precisa dar de SciPy Stats, que a gente vai precisar para a cadeira do Rocha, que eu também não fiz matriculado. Tem mais alguma coisa para a gente adicionar Para aqui, quem não Dani? estava matriculado, é interessante também, né? É muito bom trabalhar com stats. A gente não colocou assim diretamente lá dentro do nosso conteúdo, porque o tempo é realmente muito curto, mas é interessantíssimo. E isso aqui é muito pouco do que realmente tem dentro do SciPy Stats, né? Então, a documentação não é legal de ler, tá? Ela não é uma documentação que ajuda muito. Ela é bem chatinha, principalmente as mais novas, eu acho que tá ficando pior, né? Eles atualizam a documentação e fica pior. Mas tem tudo o que precisa. Só precisa quebrar a cabeça um pouquinho, mas tem tudo lá. Exatamente. Então, dúvidas, gente, do que a gente viu hoje? Alguém tem algum desafio para os professores? Sem desafios. Tá começando o final de semana, sem desafios. O Mauro não veio para trazer outro problema para a gente hoje. Bom, Giovanni tá aqui. Bom, eu vou desligar a gravação.